Olá, tudo bem? Deus abençoe. Obrigado por você ter né, olhado, curtido, compartilhado esses vídeos que tenho feito simples, né, para na nossa aí nesse momento de quarentena, partilhar um pouco o que Deus me deu nesses tempos que eu caminho com Ele. Eu tenho que partilhar o meu dom, né, com os irmãos, que é aqueles que precisam. Então, obrigado pelo prestígio que vocês têm me dado. Deus abençoe. Às vezes são através de vocês que a gente diz vale a pena caminhar, porque tem irmãos e irmãs que nos ajudam, que nos mantêm em pé. Deus abençoe pela amizade, pelo carinho e pela fidelidade ao Senhor, que é o mais importante. Então hoje, assim, durante esse tempo, já li, é um livro muito bom, que vai nos falando da explicação da palavra de Deus. Não sei se vocês já leram, mas esse aqui. Do padre Haroldo Ram, 30 dias, a escuta do Deus vivo, da tradição oral ao texto bíblico. Então esse livro traz em suas páginas o maravilhoso universo bíblico, com suas histórias, possui a força de interrogar, provocar e inspirar homens e mulheres em seu dia a dia. No passado, antes de ser escrito em livros, a palavra de Deus foi em palavras escritas nos corações e na vida do povo eleito. Com esse texto, o autor, né, o padre Haroldo, nos oferece a cada dia uma experiência única da palavra de Deus vivenciada, como está lá em Deuteronômios 30:14. Mas bem perto de ti está a palavra, na tua boca e no teu coração, para que realizes. Deuteronômio 30:14. Então, é importante a gente ter esse contato com a palavra de Deus, né? Então, vamos aí no nosso primeiro dia do livro. Primeiro, duas passagens bíblicas que nos indicam: Provérbios 13:1 e Isaías 55:3. Provérbios 13:1 e Isaías 55:3. Então você anote e coloque aí nos comentários, ou me passe no meu zap, você que me conhece, qual é essas duas passagens bíblicas. Então, o primeiro dia começa a falar do Antigo Testamento. No início, Deus soprou criando e modelando o cosmos, no que o padre George, em 1920, e vários cientistas chamam de Big Bang. Você já escutou? Eu também. Pairando sobre o universo, a voz divina dominava os fenômenos naturais. Lá no Salmo 29 está escrito: a voz do Senhor domina as águas, a voz do Senhor faz tremer o deserto. Deus disse que a luz seja, e a luz veio a ser. Gênesis 1. No início, Deus pronunciou do Verbo, e depois de milhares de anos, o Verbo se fez carne. E o Verbo está no seu Pai. Nos revelou, e pelo que ele diz, revelou para nós a expressão de Deus. No início era Deus de amor e o Verbo. Não havia livros. Entendemos que Deus emitiu oralmente por muitos anos
e gerações a sua palavra. Depois de muitos anos, sua palavra foi escrita em uma coleção de pergaminhos. Séculos depois, chegou a ser a Bíblia. Revelamos com a palavra inspirada, finalmente chegou a ser a Bíblia nos parágrafos diversificados nas seguintes páginas. Paulo escreveu a Timóteo, está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Paulo falou sobre o Primeiro Testamento, sobre como a gente também conhece o Antigo Testamento. Paulo e Timóteo. Timóteo, filho de mãe judia e pai pagão, foi designado por Paulo como seu filho querido. Ele acompanhou Paulo em sua segunda missão à Grécia, onde ambos estabeleceram comunidades em Filipos, Tessalônica e Corinto. Quando Paulo estava ausente, Timóteo zelava por essas comunidades em seu lugar. Timóteo foi amigo muito amado de Deus. Visitou e ajudou Paulo preso em Roma. Está lá no 2 Timóteo 1,4. E por último, para terminar o primeiro dia, São Jerônimo e a Bíblia Vulgata. O grande doutor da Igreja Ocidental, Jerônimo, nasceu no ano 347 em Dalmácia e morreu em Belém, Palestina, em 419. As ideias de São Jerônimo são tradicionalistas, não denotando qualquer preocupação para com a teologia especulativa. Sua tradução das Escrituras para o latim, executava com vigor e erudição, resultou na Vulgata de enorme influência no pensamento religioso de posteridade. Existiam 71 livros apócrifos do Antigo Testamento e 58 do Novo Testamento. Jerônimo analisou esses e muitos outros documentos e, na força do Espírito Santo, escreveu a Bíblia Vulgata. A Escritura é inspirada por Deus. E São Pedro nos falou: nunca uma profecia foi proferida pela vontade humana, mas movido pelo Espírito Santo, e que nos homens falam da parte de Deus. Então aqui já tem alguns elementos para anotando, para a gente tá anotando, para a gente estar pesquisando. Primeira parte, né, dividido em 3, do Big Bang, né, do todo o início, né. Queria aí que você partilhasse qual foi a importância da leitura oral e da leitura escrita, né? Porque, como eu disse, começou tudo oral. Depois que foi passando para a escrita. Então, qual a importância da oralidade, da questão de como tudo iniciou, né? Qual é a importância? E já entrando um pouco na palavra mesmo, o que tem a ver o Big Bang com a criação do mundo? Então, algumas questões, né? E quem foi São Jerônimo? Então, são algumas questões que fica aí para a gente estar respondendo no próximo vídeo com muita calma, né? A gente tá
partilhando, conversando e respondendo, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, e vamos aí partilhar, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz. Deus abençoe.